E agora um encontro com Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras. Após visitar mais de 9 países árabes, o autor nos presenteia com o livro Cultura da Paz, Virtudes do Diálogo. As vivências, amizades e diálogos na região viraram literatura nas mãos do escritor. Essa atividade tem o oferecimento da Oficina Raquel. Seja bem-vindo, Marco. Boa tarde, Keila. Muito obrigada. É com grande alegria que eu volto a Poços de Caldas. Volto porque a primeira visita foi com 8 anos de idade. Olha quanto tempo passou. Tive as conclusões. Muito obrigado, Keila. Muito obrigado, Gisele. Um grande agradecimento por enfrentarem a pandemia com criatividade, com inteligência, não abandonarem a missão cultural que é própria de todos aqueles que militam nessa zona de guerra positiva, da boa guerra, da boa causa. Quero agradecer também à Oficina Raquel pelo cometimento da loucura de publicar o livro no presente ano. Também é uma prova de ousadia incomensurável. Quero agradecer também a minha querida amiga e colega, professora Ana Maria Haddad, com a sua proverbial generosidade, escreveu um belo pós-fácil, ela colocou mais do que as minhas próprias, e aí se confundiu, dizendo coisas belas ao meu respeito. Também dedicar as palavras de hoje a Pequeno Sol, Lucia Marino, validei que o meu sou, é a minha Ana Paula, está aqui do meu lado e as palavras vão para ela. O que eu devo dizer, Keila, depois disso tudo? Para você de casa, a gente volta daqui 30 minutinhos com Jamil Chaves. Fique à vontade, Marco, para explanar sobre o seu livro, tá? O espaço aqui é todo seu. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Bom, sobre o meu livro, é quase sempre difícil para um autor tentar dizer o que é o livro que ele fez ou não fez tendo feito, que é o caso, né? Um movimento de grande imprecisão, mas com alguns sinais que apontam para um certo horizonte, sobretudo a partir do título, né? O título é sempre a última coisa que se apõe ao livro, né? O batismo, né? Champanhe que se bate no casco de um navio que não se sabe exatamente para onde vai, mas que busca forjar uma direção à medida que ele mesmo se põe na dinâmica das ondas. No capitão, hoje é tudo claro por computador, mas digamos as velhas e antigas metáforas. Mas hoje podemos usar as novas metáforas, né? A internet profunda, por exemplo, a internet menos profunda, melhor a segunda que a primeira, portanto, a navegação que hoje é mais virtual do que propriamente real, como hoje é que estamos realizando nessa distância e nessa presença da Flipossos, e com uma pessoa que fala aqui de Niterói, tentando dizer do seu próprio livro. Cultura da Paz. Cultura da Paz é, talvez, o horizonte em que os ensaios que compõem esse livro, alguns menores, outros maiores, poderiam se articular. Primeiro, a paz, né? O que significa? Conversava agora mesmo com a Ana Paula, se era melhor, talvez, era a construção da paz ou a cultura da paz. Mas ela me disse que, de fato, é melhor primeiro fazer a cultura da paz e construí-la. Mas também concluiu, como eu, que para ter a cultura da paz e construí-la, temos que voltar na noção de cultura da paz e, portanto, rearrumar a construção dessa mesma cultura. Portanto, começamos tudo do zero. Mas, digamos assim, com alguma objetividade maior, que é o que sempre os autores devem ter quando estão falando numa feira literária, para aqueles que, de muita boa vontade, dispõem do tempo de escutar as divagações da tentativa de um livro, de um autor, da tentativa de um processo. Cultura da paz é aquilo que se aplica no Ocidente há muito tempo, no Ocidente e no Oriente, mas está mais configurado no Ocidente, embora a minha preocupação, a Ana Paula sabe disso, pelo Oriente também tem sido muito grande, não como a dela, mas a busca de uma relação de dois mundos. Isso que eu aprendi justamente no divã de Goethe, o divã oriental-ocidental, que é o encontro do Ocidente com o Oriente. Esse é um sinal de paz, certamente, um sinal que elimina a velha teoria do choque das civilizações. Não há choque de civilizações. Há para aqueles que instrumentalizam o encontro entre diversas civilizações, mas para aqueles que, como diria o Papa Francisco, que têm bom coração, ou como diria o próprio Imã de Al-Azhar, aqueles que se dispõem ao conhecimento e à tolerância do humano, vão descobrindo que
Clash of Civilizations, esse entrechoque de civilizações, é algo que foi muito construído e com interesses escusos para promover a dominação, para despromover os ensaios de acercamento, porque, como eu sempre gosto de dizer, trata-se de uma poética do acercamento, uma poética da vizinhança, não só da boa vizinhança, isso é o mínimo do mínimo, mas uma poética aberta da vizinhança, para as vizinhanças todas que se dilatam mundo afora. Cultura da paz, portanto, é alguma coisa que no Ocidente foi tendo as suas marcações, não é? O que era uma paz depois de um elemento bélico importante, como depois ficou definido muito mais tarde por Clausewitz, justamente entre os limites da diplomacia e da guerra, mas se encontra justamente um ponto jurídico, organizacional, que deu ao Ocidente uma grande expansão. Eu não trato disso no livro, eu trato de coisas muito mais rápidas, mas eu tenho que fazer uma excursão, né? Então, nós encontramos a paz romana dentro das grandes instituições promovidas pelo direito romano e espalhados e vivos até hoje em boa parte do Ocidente e do Oriente. Sem o direito romano, talvez a parte ocidental, que se caracteriza pela sua ocidentalidade, talvez viesse a faltar, porque as instituições de direito romano construíram toda uma noção republicana posterior à própria República de Roma, mesmo quando sequer a República havia, se não em sonho, a ideia de um ideal republicano, que cresce na história, que ganha distintas significações e representações. Essa paz romana era, na verdade, um pacto entre aquele que venceu e aquele que perdeu, diminuindo a atrocidade da vitória, conquistada muitas vezes à base de sangue, de formas mais intensas, de convicção, por assim dizer, e também eclipsar a derrota, tornando não o derrotado enquanto derrotado, mas o derrotado como possível aliado. E, com o tempo, aquela relação ecumênica, por assim dizer, ou sobreposta entre os deuses antigos do local conquistado e os deuses de Roma. Por isso que muitos templos foram ganhando nessa pax romana, essa paz trazida pelo Império Romano, essa associação entre os deuses, entre os templos, mas também a cidadania, que era, digamos, alargada para os povos aparentemente conquistados sem dúvida, mas aparentemente conquistados e trazidos para o centro de uma latinidade que construiu uma parte do Ocidente. Portanto, claro, era uma paz que não eliminava a derrota e era, ao mesmo tempo, o sentimento que se engrandecia numa perspectiva de unidade. Essa unidade poderia parecer inscindível, tinha lá as suas rugas, tinha lá as suas marcas. Para muitos era uma paz algo medíocre, mas não era uma paz de esmagar, mas era uma paz de convocar, claro, debaixo de uma sintaxe, de uma semântica e de um poder republicano estabelecido por Roma. Passam-se muitos anos, para não dizer séculos, né? Se pensa depois na Idade Média, e insisto que o livro não trata disso. Por que estou a dizer isso? Estou falando da ideia mais ampla da cultura da paz. Depois nós encontramos na Idade Média, relendo Roma, a Baixa Idade Média, toda uma série de tratados políticos que pensavam justamente na construção de uma cidade, de uma nova polis, na verdade, um burgo, uma nova urbs. Daí realmente a ideia de burgo que se criava com as suas fronteiras, a sua independência, os seus palácios, os seus limites, de tal modo que os burgos representassem a garantia republicana, ainda que pequenas repúblicas que se formavam na Itália pré-renascimental, com seus senados, por exemplo, sobretudo, né, o encontro dos mais velhos a dar a paz, fossem eles príncipes ou arquiduques, enfim, todo aquele processo que nós sabemos, e pensando justamente a paz como o lugar próprio garantidor dessas cidades, de todas as capacidades políticas, de que os novos burgueses, os novos cidadãos civitas, né, os novos cidadãos da cidade, é um plenário feito propositadamente, poderiam ser capazes de ter poder, arregimentar situações, voz livre, possibilidades de voto, e assim sucessivamente, tentando, de alguma forma, reproduzir a democracia ateniense, já sob outro critério, sob outra égide. Mas foi, sem dúvida, no século XVIII, quando a ideia de paz foi alcançando
após tantas ausências de paz como a dura e fatídica da Europa, Guerra dos 30 Anos, e um pouco daquilo que se via em toda parte na conquista da América Latina. Não posso esquecer que no século XVI para o XVII, o México passou de uma população de 25 milhões de povos originários para 1 milhão, ou seja, 24 milhões de pessoas se perderam no único século pela lógica muito dura da conquista. Mas foi Kant, justamente num tratado belíssimo, breve. Os pequenos tratados de Kant são fabulosos. Os tratados sobre a loucura, os tratados sobre uma história do ponto de vista cosmopolita, e a ideia de Kant para uma paz eterna, que é alguma coisa a que aspiramos todos os que nos vemos comprometidos com os desafios monumentais da construção da paz e do diálogo, como eu sempre gosto de dizer, e aqui é mesmo Rio de mim, coral, né? Um diálogo com todas as vozes, sem que nenhuma voz se sobreponha à outra, mas todas, de certo modo, em uníssono digam um bem comum que as ordena e que depois cada dissonância, cada forma de desafinar compareça também, porque o verdadeiro diálogo pluricivilizacional ele se dá realmente quando ninguém esconde aquilo que constitui a espessura da sua própria alma. Muitas vezes eu vejo que, em certas tentativas teóricas, não as bem-sucedidas, mas aquelas que um pouco patinam da teologia das religiões, muitas vezes o diálogo interreligioso se dá como pasteurizada. E pasteurização é bom para o leite, mas não é bom para o leite do diálogo. Eu falo de leite, porque Aristóteles falava justamente nas democracias antigas, na democracia grega, que o ideal é que todos os cidadãos, mais ou menos todos, tivessem bebido do mesmo seio, de modo que uma república não fosse demasiadamente grande, que todos os homens fossem quase que aparentados uns aos outros por uma matriz de nascimento comum, ou do leite partilhado por poucos seios ou fartos, enfim, digo leite. Mas queria dizer que nas teologias das religiões menos bem-sucedidas, a vontade de aproximação, que é sempre louvável, acaba não se dando por quê? Porque as diferenças que regimentam todas as tradições de que uma religião é portadora acabam escondendo aquilo que é fundamental, que é o corte biográfico, o que demarca a historicidade de uma determinada religião. O que não quer dizer que é preciso envenenar o poço, construir muralhas gigantescas. Eu não falo porque eu sou puro e a minha pureza me impede de chegar ao outro que é impuro, porque o outro acredita naquilo que eu condeno. Não, aí nós voltamos a antigas formas de anátemas recíprocos, né? Eu te condeno e tu me condenas, nós nos condenamos, vós os condenais, e aí acaba toda a disposição de construção da paz, do elemento fraterno. Durante muitos anos, o Papa Francisco não foi o primeiro a dizer, agora na sua belíssima encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos todos, mas ele repete algo que há muito tempo se vem colocando no horizonte. E a Revolução Francesa trouxe, antes da Revolução, os enciclopedistas, né? O século XVIII, que é o século de Kant, XVIII para XIX, quando diziam liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade já está mais do que consagrada. De vez em quando nós temos aí os atentados à liberdade em todas as partes do planeta Terra. Liberdade já é um bem. Está na Constituição de 1988, essa maravilhosa Constituição. Que Constituição linda, que Constituição adorável, uma Constituição magnífica sob todos os aspectos possíveis, democrática, a Constituição do Dr. Ulisses, né, da cidadania construída depois de um longo e tenebroso período, uma belíssima Constituição. Mas fazer o elogio da Constituição deixa de dizer outras coisas. De qualquer maneira, o que nós vemos é que a aproximação ela se dá por essa sanfona, por essa compressão de expressão, né? A proximidade das coisas nas quais acreditamos e a diferença que nos constitui um corte biográfico que somos capazes de realizar. Quer dizer, a nossa história não pode ser colocada entre parênteses, por um lado, quando nós discutimos com o outro, já me lembrei do Papa Francisco, e por outro, nós não podemos também separar aquilo que
tem que ser colocado no meio do processo. Então, dizia eu antes, de fazer um longo elogio da Constituição de 88, que a liberdade está garantida, a igualdade nem se fala, embora a igualdade precisa ser construída, também está na nossa Constituição e em muitas constituições. Liberdade e igualdade, não em todas as constituições do mundo, atenção. Liberdade e igualdade, mas para que a liberdade e a igualdade se alcancem, nós precisamos do ideal fraterno. E a fraternidade foi colocada em segundo plano, em segundo lugar. Por isso que nós vemos, às vezes, tanta falta de empatia, vemos, às vezes, tantos discursos que se desviam da rota puramente garantida, não digo pela Constituição apenas, mas por aquilo que reflete uma parte essencial do Ocidente. Trump não é o Ocidente, não reflete o Ocidente. Trump é, claro, a pior parte do Ocidente, porque nós temos também a nossa sombra ocidental muito feia, muito complexa. Ele não é o único exemplo, não é? Nós tivemos situações da Segunda Guerra que são inomináveis. De vez em quando, sabe-se lá por que vem à tona com analogias, ofendendo etnias que foram dramaticamente perseguidas. A paz também ela tem uma semântica. A paz ela tem uma forma de se dizer e tudo aquilo que não deve ser dito. Então, um livro lindo do Harald Weinreich, chamado Letters, está traduzido em português. Acho que está um pouco esgotado. E ele lembra justamente, faz um recorrido, né? Faz um percurso da memória, daquelas coisas todas que não podem ser esquecidas. É uma pequena história da memória. Mas há uma parte em que ele diz, de fato, que muitas coisas precisam ser esquecidas. E outras, no entanto, que, sendo esquecidas, acabam se tornando criminosas, não podem ser esquecidas. O Holocausto não pode ser esquecido, né? A perseguição de muitos países hoje que não permitem que outros países emerjam de um projeto que nasce de acordos internacionais, também é outra calamidade. A desigualdade social, que é uma das chagas que há tantos séculos assolam o nosso país, é uma outra calamidade. Tudo isso é um Ocidente feio, é um Ocidente que precisa ser recuperado, mas nós temos grandes tradições ocidentais que são capazes de dialogar até mesmo com o Oriente e aprendemos a aprofundar esse diálogo com o Oriente. Mas há coisas que precisam ser esquecidas e há outras coisas que precisam ser lembradas. Tanto assim que na tradição dantesca, na Divina Comédia, nos últimos cantos do Purgatório, Dante, peregrino, faz uma viagem até Beatriz, até o feminino, e como dizia meu querido amigo, sempre lúcido, Leonardo Boff, o lado materno, a face materna de Deus. Quando Dante faz a viagem para Beatriz ou para Deus, tecnicamente há uma forma de aproximar uma coisa e outra, e toma banho em dois rios. O primeiro rio, justamente o Létis, o rio da mitologia grega, agora dentro de uma coordenada latina e cristã, é o rio do esquecimento. As almas precisam banhar-se no rio do esquecimento para esquecer tudo aquilo que viveram de difícil, de duro, de vergonhoso, talvez, do grande arrependimento em que elas, sinceramente, se devotaram enfim, a consagrar o seu tempo passado no purgatório. E depois, isso muitas vezes não esquecemos, o rio Eunoé, o rio que é aquele que nos faz lembrar sempre tudo aquilo que brilha, que foi importante em nossas vidas e que determinou uma passagem e garante essa passagem para outro plano, né? Até o lugar em que, segundo Dante, toda a teologia clássica muçulmana e judaica e também cristã, de que não existe esperança nesse mundo magnífico que seria o paraíso. Por quê? Porque não precisa ter esperança. A esperança só a temos quando não temos aquilo que precisamos. Como no paraíso haverá tudo, se será a esperança. Bom, mas de que trata a Cultura da Paz? Essa é a pergunta fundamental. A Cultura da Paz é um livro que foi lindamente impresso pela Oficina Raquel, tem uma qualidade extraordinária, uma revisão magnífica, um profissionalismo, como dizia eu antes, muito belo, e eles decidiram, escolheram uma capa, que é a capa da Torre de Babel, dos livros do grande, desvairado, uma espécie de Leonardo da Vinci, do século XVII, que foi Atanasius Kircher.
E eles escolheram justamente a Torre de Babel, né, para a gente ficar ainda no campo mítico, no campo das projeções luminosas de uma tradição judaica importantíssima, que está na base de boa parte do Ocidente, que é a nostalgia da unidade, né? O que não seria a Torre de Babel, senão a construção de uma língua recuperada, a língua adâmica, quando Adão realizava aquilo que se dizia a onomatesia, de dar nomes, essa propriedade adâmica de nomear no primeiro relance primaveril que seus olhos foram capazes de alcançar, o nome dos bichos, das plantas, das folhas, do vento, quando é noite, quando é dia, quando vem a tempestade, quando vem a aurora, quando tudo se transforma, o sol, a lua, as estrelas. Uma capacidade fantástica, está colocada na tradição da Torá hebraica de nomear. Estou falando de religião, mas eu estou falando, vocês me entendem, uma perspectiva metafórica. Então, a oficina Raquel escolheu justamente essa bela capa do Athanasius Kircher. E que textos são os que estão lá dentro? São textos que, em poucas palavras, abrangem algumas viagens ao deserto do Saara, viagens ao Peru, América Latina, alguma festa, por exemplo, do Santo Ranticuy, uma festa belíssima do Peru, as evocações de um lindo Natal em Cusco, do Manuelito, era celebrado por mulheres tão pobres, tão dignas, tão belas, desprovidas de tudo, menos desprovidas de esperança. Nós temos figuras literárias importantes, como o Ferreira Goulart, que eu considero um Mozart afônico, propositadamente, belíssimamente afônico. Um outro Mozart com barulhos, para usar o título do Ferreira Goulart. Lembro da morte também de outro saudoso amigo, Carlos Heitor Coni, Entre a Carne e o Diabo. Mas o que está em jogo, justamente nesse livro, em várias entradas e múltiplas saídas, é como quem joga uma carta, um jogo de cartas, né? Baralho. Um texto é para outro um coringa, e dependerá da boa vontade, da disposição do leitor de saber como jogar, quem é coringa de quem mais se afeiçoa por um determinado caminho e não de outro caminho. São múltiplas vozes que são convocadas por mim. Há um segmento que me é muito caro, que trata das visitas às prisões cariocas, sobretudo, meu contato com os detentos e a tentativa de trazer a literatura para o cárcere, talvez o cárcere para a literatura, em que ouço muito, escrevo um ensaio chamado Cartas a um Jovem Preso, em que eu dirijo ao Lúcio, o nome dele é outro, claro, dirijo ao Lúcio, que me escreve uma carta e me pede algumas considerações, logo aquém, né? Considerações poderia eu fazer, eu que tenho tão poucas considerações diante da minha própria vida, mas ele me pede. E eu tentei dar algumas para ele, e era uma bela história essa de Lúcio. Há indignações muito grandes, como Pedrinhas, e toda a condição carcerária no Brasil, que é absolutamente deplorável. Ela já tem uma tradição histórica muito grande, e muitas vezes nós ouvimos dizer que os presos não gostam de trabalhar e não gostam de estudar, quando, na verdade, as prisões brasileiras foram construídas sob a lógica do empilhamento, empilhar seres humanos. É deplorável dizer isso, mas é o que acontece. E é uma forma importante de lembrar que nós temos no Brasil uma contínua Shoah. É importante que se diga isso. É importante que a sociedade brasileira seja capaz de refletir, e aí sim, a estratégia do ódio não nos torna melhores. Também que os operadores de justiça, e eu recomendo sempre muito a alguns amigos meus que leiam os livros de Agnes Heller, e sobretudo um livro de Agnes Heller muito importante chamado Para Além da Justiça, para que o direito também faça uma metacrítica, que haja um metadireito, que reflita, direito penal, de modo especial, reflita justamente sobre as tarefas, para além de condenar e absolver, as responsabilidades transversais de cada uma dessas decisões. É claro, os juízes vivem dificuldades enormes, as infraestruturas são perversas, difíceis, mas eu acho que uma parte importante dessa cultura da paz no Brasil surgirá quando um olhar mais
atento e mais sensível, se direcionar para as prisões. As pessoas não gostam, acham que falar de direitos humanos é defender quem matou, quem assassinou, mas a defesa dos direitos humanos, ela é, no seu próprio exercício pleno, a defesa da humanidade como um todo. Aquilo que, desde o Renascimento, alguns jovens estudiosos, um dele famoso, jovem, Pico della Mirandola, escreveu tratados belíssimos sobre a dignidade do homem. Cesare Beccaria, direito, né? Escreveu um livro maravilhoso, O Delito e das Penas. E toda uma série de possíveis profilaxias importantes. Eu visito muito, são 5 ou 6 capítulos destinados a essas visitas, né? Porque entendo que é dever de todos o direito à leitura. O direito à leitura não é um luxo e, como disse alguém recentemente, que quem quiser vá e pague o livro brasileiro. É um país que tem uma fome de leitura muito grande, e as editoras e os autores temos todos fomes, muitas fomes, e a fome maior é a fome do leitor. E trabalhar com a ideia de que o direito à leitura é fundamental não exclui o cárcere desse processo. E eu, nessas partes, também sou tocado pela indignação de compreender que nós vivemos ainda nos cárceres brasileiros os últimos negreiros do século XXI. Navios negreiros, com calabouços, com situações muito difíceis, superpopulação. Quem erra deve pagar. Ninguém diz que não deva pagar, mas deve pagar nos limites de um Estado, de uma justiça, que não realizem a justiça no lugar verdadeiro que estão realizando, que é a vingança. O Estado não pode viver de vinganças. O Estado deve viver de justiça. Para que nós possamos realmente reconduzir aqueles cidadãos à plenitude de uma cidadania que jamais perderam, a partir do momento que estão descontando a própria pena, esse processo se dá no respeito ao espaço, na utilização do espaço, né, no redobrar os esforços para o aprendizado escolar, porque, como eu costumo dizer muitas vezes, o menino só conhece o Estado quando lhe é apresentada a masmorra, porque o menino não conheceu antes a escola, não teve acesso à escola, não teve acesso à saúde, por gerações e gerações. Então, nós temos que aproveitar esses momentos de reclusão para dar o melhor possível daquilo que nós chegaram a ter. Essa é uma parte do livro. A outra parte, para tornar menos sombria, mas não há nada de sombrio. Há muita vontade de transformação, esperança e discurso utópico, ou eutópico, o bom lugar que nós precisamos sonhar e pensar. É uma outra parte, há muitas partes. Uma parte sobre artes plásticas, né? Sobre Leonardo da Vinci, sobre meu querido Israel Pedrosa, esse que está aqui nesse quadro, nessa litografia, famoso e querido autor da Cor Inexistente, cujas cartas são publicadas pela Universidade Federal Fluminense, na coordenação do meu querido amigo colega Felipe Lima, e cartas muito belas de Israel Pedrosa foram dirigidas com... Bom, enfim, tratamos artes plásticas, Guidoreni, em que eu tenho certeza que quando nós encontramos uma grande obra de arte, é como se nós apertássemos a mão de um grande amigo. E todas aquelas obras que estamos acostumados a ver nas enciclopédias ou na internet, nas fotos, quando nós encontramos essa obra face a face. Aquilo que Walter Benjamin falava, um texto muito famoso, né, obra de arte na era da sua produtividade técnica, que dizia o que era ver uma obra de arte, era estar diante dela e sentir aquilo que ele dizia, a aura. E comparava a aura como o pôr do sol. Quando o pôr do sol parte, e já não se vê mais o sol, mas as montanhas têm um brilho do sol que foi embora, mas não quer ir embora. Essa é a aura. Isso significa ver um quadro de perto, né? Quadro é uma litografia, mas uma coisa é vê-la assim reproduzida, e outra é ver o face a face, perto de um amigo, abraçá-lo. E destaco também o trabalho de Israel Pedrosa, que aos 80 anos de idade, ele que sempre fez, como vocês podem ver, um quadro abstrato, que definiu e fez um livro lindíssimo sobre a cor inexistente. Esse mesmo Israel, nos últimos 10, 15 anos de vida, decidiu pintar, assim como fazia Van Gogh, no estilo de Van Gogh, assim como fazia Hieronymus Bosch, Jackson Pollock, Giorgio De Chirico,
e fez quadros maravilhosos para ilustrar um belíssimo ensaio chamado 10 lições magistrais. Falo disso, falo de Guido Renner no Brasil. Também, para não cansar muito, se tiverem algumas perguntas, eu estou absolutamente disponível, e também alguns discursos. E eu vou mais ou menos fechando. Discursos pronunciados em alguns momentos importantes para mim, para o exercício de algumas atividades, mas todos eles revistos. A minha amiga Ana Maria Haddad sabe quantas vezes, Raquel, ainda bem que a oficina Raquel fez tudo pronto e não me devolveu, senão tudo pronto, porque já entenderam que eu seria muito complicado, que até o último momento, outrora, quando ainda eram aquelas formas litográficas, até o último momento corrigindo e enlouquecendo todo mundo. A oficina Raquel não poderá reclamar disso. Está tudo ok, está maravilhoso, até porque eu não tenho nada a reclamar, e o que está, já está. Mas eu pensava justamente nesses discursos em que eles todos têm uma nova reconfiguração. São textos provindos de situações distintas, mas completamente modificados para o livro. Isso me fascina, por um certo sentido, de colocar em movimento, em dinâmica, aí também a minha poética da proximidade, textos aparentemente distantes, mas reorganizados nesse jogo de cartas, como eu dizendo anteriormente, em que cada um desses textos pode ser coringa de um de outro. Além do que, é claro, existe uma unidade, ou um bassostinato, ou uma obstinação entre repetição dos temas que nós amamos, né? Recorrentes, formas, ainda que sob desculpas objetais distintas, né? Falando de um quadro, e eu, na verdade, falando de um quadro de Van Gogh, mas eu também estou falando de um quadro que eu vi na prisão. Se eu falo da prisão, por outro lado, não posso não falar do hospital psiquiátrico, sempre repetida e amada doutora Anísia da Silveira, e as leituras várias que eu fiz no mundo afora no movimento da antipsiquiatria. Ou seja, cultura da paz, em poucas palavras, se alguém me obrigasse a dizer o que eu penso de cultura da paz, como eu resumiria, eu diria justamente o que eu tenho repetido várias vezes. Cultura da paz é o contrário da cultura do ódio. Aliás, como eu também costumo dizer, não pode haver cultura do ódio. Porque se existe cultura, não deveria haver ódio. Claro, idealmente, a gente sempre sabe que essas coisas são muito difíceis, mas quando se pensa na cultura da paz, eu estou com esse compromisso bastante kantiano. Nessa parte, eu me sinto muito ligado a Kant, a tentativa de uma paz eterna, que não será jamais alcançada, por todas as razões. A humanidade se reconstrói a cada passo, mas é preciso que ela tenha o horizonte de valores, um ethos, que atravesse toda a sua cultura, um ethos que comece desde a escola dizendo que ensinar física e matemática é também uma forma de ensinar aos meninos e às meninas que a física e a matemática também contêm um elemento ético importantíssimo e nenhuma abstração será capaz de sequestrar. Quando nós damos nas escolas de educação física, falo para aqueles que vão às escolas, né? É preciso que a cultura da emulação ou da concorrência não seja maior do que a cultura da solidariedade. Não se deve ganhar a todo custo, mas é preciso saber como se faz uma coisa e outra, havendo extremidades entre ganhos e perdas. A cultura da paz é a tentativa de pensar no horizonte que se torne ecumênico, uma característica que seja efetivamente marcada pela pluralidade dentro da singularidade. A potencialidade de divergências que encontrem pontos de encontro, convergência. A divergência que, num certo ponto, converge, por que não, para um projeto de relação mais ampla. Eu tenho grande fascínio, embora já me distanciei, de um belo livro do Hans Küng sobre uma ética universal, uma tentativa internacional. Acho que sim, as religiões têm um grande papel nisso também, né? As religiões que não fazem pacto com formas odiosas. Eu não posso conceber um planeta que virou hoje uma grande espaçonave, grande para nós, uma pequena espaçonave, sempre sob a ameaça de toda a ordem da barbárie negacionista, com formas geométricas, né? Hoje nós estamos indo mais para a ideia de uma cidade polifônica, para usar uma expressão do Máximo Canevacci, antropólogo sobre São Paulo.
Hoje, as megalópolis do Edward Soldier, o que nós temos hoje para enfrentar nessa cultura da paz sobretudo, a tarefa em que nos encontramos hoje. Os escritores também do seu lado, os professores, muito heróicos do outro lado, tentando trazer o benefício da cultura e da emancipação dos livros, da leitura desses mesmos livros, para um campo de atuação, o campo em que nós nos reconhecemos de forma especular nos livros, nos autores, no mundo que nos cerca, e vamos construindo não subjetividades, atenção, não subjetividades, aqui penso como Edmund Husserl, mas intersubjetividades, porque a salvação não virá da construção da subjetividade, claro, muita coisa vem daí, mas uma subjetividade que não é mônada, uma subjetividade que tem janelas, deixa entrar ar sol, deixa entrar vento,